Ouça agora, Coiab Informa. Olá, parentes, sejam bem-vindos a mais um Coiab Informa. Eu sou Eric Terena e a partir de agora você fica bem informado das notícias da Amazônia. Está no ar mais uma edição do Coiab Informa. Nesses últimos meses, a nossa equipe da Coiab vem se dedicando a trazer informações a vocês. Informações que são fundamentais para o cuidado dentro das nossas comunidades e aldeias e também com o nosso povo que hoje estão espalhados pela Amazônia. Destacamos hoje, já de início, o número de casos que ainda continua alarmante para o nosso povo. São 795 casos suspeitos ainda da Covid-19, 21.867 casos confirmados e 629 falecimentos registrados em 94 povos indígenas da Amazônia, além de 126 povos indígenas atingidos no total. Esse levantamento foi feito por nossa equipe, somando com os boletins informativos e notas de falecimentos da CESAI, informações de lideranças indígenas, profissionais da saúde indígena e organizações da Rede Coiab até o dia 31 de agosto de 2020. Tudo isso para trazer de fato uma transparência e apontar o crescente aumento dentro de nossos territórios da Covid-19. E ainda por falar em dados alarmantes, o que preocupa é o posicionamento da CESAI, que em uma live realizada pelo Comitê do Conselho Nacional de Saúde para o acompanhamento da Covid-19, mostrou-se mais uma vez que os planos estão sendo eficazes. E o plano que não está pronto é apenas o exigido pela DPF. Assim explicou, em nome da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Marcelo Alves Miranda. A gente elaborou o plano de contingência nacional, os distritos elaboraram também os planos de ação, que são planos mais dinâmicos, aí, informando todas as ações que eles vão fazer para enfrentamento, e o plano de enfrentamento mesmo, que foi colocado que não está pronto, na verdade ele foi construído só para a resposta à DPF, entendeu? É uma articulação de vários órgãos do governo, não só da CESAI, mas de qualquer forma a gente já estava colocando em prática os planos de contingência e os planos de ação da CESAI. Mas tem também a questão da nossa presença nesses territórios, né? Então, a gente entende que a gente tem uma capilaridade muito grande, então isso pode ser devido também a uma maior notificação da saúde indígena em relação a esses casos. Mas, em contrapartida, também quero destacar, né, que tanto a mortalidade quanto a letalidade são mais baixas, segundo os nossos dados aqui da saúde. Já para Ana Lúcia Pontes, pertencente à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a Fundação Oswaldo Cruz, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, apontou que os dados da Covid e suas subnotificações estão frágeis e que é preciso fortalecer os mecanismos de vigilância comunitária nas aldeias. A questão do dado, assim, eu acho que está no contexto da pandemia como um todo, o problema da questão da notificação para o SUS como um todo e no subsistema, e de fato a precisão dos dados da Covid, seja por questão dos diagnósticos, né, seja por questão dos testes laboratoriais. Então a gente tem, em termos de precisão e análise, várias fragilidades em vários tipos de informação. Ao mesmo tempo, eu vou reforçar a validade dos mecanismos de vigilância comunitária e dos próprios indígenas. Isso é uma metodologia dentro do campo da saúde pública, né? A vigilância comunitária é algo que se faz, portanto, tem legitimidade. Infelizmente, a gente sabe que a integração dos dados de notificação de indígenas no subsistema e rede SUS não estavam acontecendo e não estão acontecendo. Agora parece que está se consolidando a notificação obrigatória de cor-raça no restante da rede. Então, portanto, a iniciativa do movimento indígena de tentar evidenciar os casos indígenas fora do subsistema é muito importante, né? Além disso, Ana Lúcia explica que os indígenas que estão fora das aldeias também estão tendo dificuldades de acesso ao SUS. Assim, a importância de um atendimento diferenciado também por eles na saúde indígena. Vou reforçar que os indígenas que estão fora da atenção do subsistema têm desafios no acesso ao SUS, né? Isso é um fato, uma realidade, tanto que é uma atribuição da CESAI a coordenação com a rede municipal e estadual para garantir as ações de atenção primária, secundária e terciária. Isso não quer dizer necessariamente a solução a executar, mas esse papel de articulação, entendendo o direito dos povos indígenas com políticas públicas específicas e diferenciadas. Eu conheço muitos casos em que indígenas em urbana vivem ao lado de uma unidade básica de saúde e não conseguem
o acesso e uma atenção de qualidade. Então, portanto, tem uma questão real aí, que estava sendo trazida já há um tempo pelos indígenas, né? Ou seja, de fato do direito à saúde e nessa articulação subsistema e restante da rede SUS, que é importante destacar. Um outro ponto é o fortalecimento da proteção aos trabalhadores no subsistema que hoje estão tendo que arriscar suas vidas e com a falta de equipamentos de proteção e garantia de assistência dos profissionais, estão mais vulneráveis também dentro dos territórios indígenas. Já para Valéria Payet, da COIAB, o esforço realizado pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira é muito importante durante esse período de pandemia, além dos desafios no reconhecimento dos povos indígenas que hoje estão dentro de seus territórios e também fora. Eu falei aqui do que a gente tem realizado um esforço grande enquanto COIAB, né, na luta contra a Covid. Eu não tenho dúvida de que a Secretaria, né, o Conselho Nacional de Saúde, ao proporcionar temas ou provocar mesmo a própria atuação do Estado, todos estão fazendo a sua parte, né? É importante termos essa clareza. E no que se refere aos cuidados, ainda acho que a base, que o nosso direito à saúde é consagrada na Constituição Federal, é para todos nós, né? Eu queria mais uma vez reforçar isso. Nós temos um desafio na frente, que os cuidados, elas devem ser em todos os sentidos. Infelizmente, para nós, povos indígenas, principalmente na Amazônia, né, o que a gente tem acompanhado é que ele chegou de uma forma muito agressiva em todos os espaços e territórios que a gente está, né, porque ser indígena é independente de onde está. Eu que estou aqui em Brasília, não deixei de ser cachoeirana. O tema da live tinha como objetivo apontar as condições sociais, econômicas e de saúde que historicamente afetam a população indígena, somadas à omissão do Estado e à maior vulnerabilidade dos povos indígenas ao contágio, potencializando também a disseminação da doença nas comunidades. A live completa você confere em nossa página facebook.com/COIAB Amazônia. Bom, e no dia 31 de agosto, a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, e a liderança Célia Chacriabá se uniram para falar sobre a sabedoria que vem dos anciões e anciãs na live Luta Ancestral. A live faz parte do lançamento dos episódios Ancestralidade e Antropoceno, da série Maracá, Emergência Indígena. Durante a live, Sônia apontou os principais enfrentamentos vividos pelos povos e o porquê a live traz, além da luta indígena, os impactos globais. Continuar uma sensibilização para uma consciência política e ecológica. Começar essa mudança hoje. Porque o futuro da humanidade depende de nossa atitude agora. E é por isso que nós seguimos convidando todas as pessoas para seguir o Maracá, seguir as nossas lives, seguir as lideranças indígenas que estão nessa luta contra a pandemia, mas também nessa luta contra a destruição do planeta, por meio do desmatamento, da mineração ilegal. Nós precisamos retirar os 20 mil garimpeiros ilegais que estão lá no território Yanomami. Nós precisamos tirar os garimpeiros ilegais que estão lá no Pará, ameaçando e perseguindo o povo munduruku. Nós precisamos tirar os missionários evangélicos conservadores que estão ameaçando os povos que vivem em isolamento voluntário e povos de recente contato. Nós precisamos, juntos, provocar essa mudança. E aí, para isso, nós precisamos saber o que a sociedade tem a oferecer e retribuir toda essa luta que a gente faz, que beneficia o mundo inteiro. Com sua força e energia, Célia Chacriabá reiterou a importância de cuidar das vidas indígenas e que somos a memória do mundo. Para nós indígenas, nós não morremos quando morre nosso corpo, quando nos sementeia na terra, porque a nossa ancestralidade é muito maior. Nós, povos indígenas, hoje não somamos nem 1% da população brasileira, mas eu falo que nós, povos indígenas, não podemos ser medidos pela quantidade e pela força. Porque quantas vezes nós tivemos na retomada do território, quantas vezes nós tivemos em manifestação em Brasília,
E quando nós pensamos que não ia conseguir mais barrar as emendas constitucionais, como a PEC 215, quando nós entoávamos o nosso maracá, nós sentíamos milhares de força cantando naquele lugar. E para o advogado da APIB, Eloy Terena, obrigar o governo a não deixar o nosso povo morrer vem de uma luta em conjunto com líderes indígenas e aldeias que já estão cansadas da ausência do poder público no cuidado com o nosso povo. E agora, no momento que mais precisaram de proteção, que a própria Constituição garantiu-lhes, eles não tiveram, né? Então, isso talvez seja uma faceta mais revoltante que nós estamos observando. Tanto lideranças, né, homens quanto mulheres, que desempenham um papel fundamental. Por exemplo, nós, Terena, os nossos mais velhos são denominados, inclusive, de troncos. Né? Por que troncos? Porque eles são os esteios da comunidade, os esteios familiares, e que ao redor dele, né, que se formam os grupos familiares, e a partir desses grupos familiares que se constituem as comunidades, quer dizer, o modo de vida dos povos indígenas. Então, os povos, nós estamos vendo esse vírus avançar sobre as terras e os nossos anciões indo embora. Né? Isso daí talvez uma dor que afeta de forma uniforme, né, os povos, os jovens, as mulheres, as crianças também. Esse é um aspecto muito diverso do vírus. E talvez aí entra também você não poder se despedir do seu ancião. Até o dia 6, líderes indígenas participam em conjunto com personalidades globais com o objetivo de mostrar a websérie Maracá, Emergência Indígena. Acompanhe a conversa ao vivo pelas redes da APIB no Instagram, às 19 horas, horário de Brasília, até o dia 6 de setembro. A coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira vem a público manifestar o seu estrito apoio ao povo Munduruku e a todos os povos indígenas que, há décadas, vêm lutando incessantemente contra as atividades garimpeiras dentro de seus territórios. Também expressamos veementemente o nosso repúdio às tentativas do atual governo brasileiro em regulamentar o garimpo no Brasil, incluindo nas terras indígenas. Em assembleia realizada na aldeia Uaró, Apompu, entre os dias 20 e 22 de agosto deste ano, o povo Munduruku e as lideranças das suas associações de representação discutiram e deliberaram mais uma vez sobre o fechamento dos garimpos que estão dentro dos territórios Munduruku. Também se manifestaram contrários ao projeto de lei 191 de 2020, que prevê a regulamentação de garimpo e mineração em terras indígenas, exigindo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a execução urgente da operação para fechar todos os focos de garimpos nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza. A carta completa você confere em nosso site coiab.org.br. E mais de 20 organizações indígenas e da sociedade civil que fazem parte do Grupo de Trabalho Internacional sobre os Povos Indígenas em Situação de Isolamento e Contato Inicial na Amazônia, no Grande Chaco e no Cerrado Brasileiro, lançaram no dia 26 de agosto um alerta internacional sobre a ameaça que representam as queimadas e o desmatamento para os povos indígenas em isolamento voluntário, que habitam as regiões da Amazônia, do Grande Chaco e Cerrado Brasileiro, em Bolívia, Brasil e Paraguai. Saiba mais em coiab.org.br. E a Coiab envia o apoio de todos os nossos povos da Amazônia ao cacique Raoni. Pouco depois de um mês da alta hospitalar, ele foi novamente internado. O motivo foi a constatação de alterações na taxa de leucócitos no sangue e sintomas de pneumonia. Exames específicos realizados confirmaram Covid-19. Sua saúde se encontra em um bom estado geral, sem febre e respirando normalmente com saturação de O2 acima de 97% em ar ambiente. O tratamento com anticoagulantes e cortícetes continua, assim como a fisioterapia respiratória. O cacique Raoni deve permanecer internado em observação para a continuidade e do acompanhamento médico. E daqui enviamos as nossas orações em seu nome. E a gente encerra assim mais uma edição do Coiab Informa. Essa edição foi produzida pela equipe de comunicação da Coiab e Mídia Índia. Produção Thalita Oliveira e Maria Emília Coelho. Edição e voz Eric Terena. Você ouviu
Coiab informa.